Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje vamos falar da extradição de estrangeiros pelo Brasil e a partir de um caso concreto, o de Jaime Henrique Cormani, um colombiano condenado por assassinato lá na Colômbia e que se escondeu aqui no Brasil há quase 30 anos. Na semana passada, aqui em Brasília, o Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição do criminoso. Barranquilha, Colômbia, 1994. A estudante Nancy Mestre, de 18 anos, sai de casa para encontrar o namorado e desaparece. É encontrada 24 horas depois, internada em um hospital com uma bala na cabeça e sinais de violência sexual. 8 dias depois, Nancy morre. O namorado Jaime Henrique Saad Cormani desaparece, é acusado do crime e julgado à revelia. Meses depois, a justiça encontra provas para condená-lo a 27 anos de prisão. O caso ganha grande destaque na mídia colombiana e Jaime é procurado em todo o país. A família da moça não se conforma e o pai dela, Martim Mestre, começa uma busca desesperada por conta própria, que durou mais de 20 anos. A jornada só terminou no fim da década passada, aqui no Brasil, em Belo Horizonte. O assassino, agora com esta aparência, estava escondido na capital mineira com a ajuda de parentes. A polícia brasileira foi acionada e a justiça determinou a prisão de Jaime. Ele foi levado para esta penitenciária na Grande BH. O governo colombiano então pediu a extradição ao Supremo Tribunal Federal do Brasil. Dos 5 ministros que decidiram o caso, 2 votaram pela extradição e 2 contra. Como o 5º ministro estava de licença médica, ele não pôde se manifestar. Resultado: Jaime foi beneficiado pelo empate como manda a lei e acabou solto após 9 meses preso. Martim, o pai da moça assassinada, não se conformou de novo e recorreu da decisão do Supremo. Na semana passada, saiu a decisão final. O tribunal determinou a extradição de Jaime Henrique Saad Cormani. E para falar deste assunto, vamos conversar online com Tiago Sorrentino, mestre e doutorando, professor de Direito Internacional, e também com Kelly Nóbrega, professora e especialista em Direito Internacional. Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Direito Sem Fronteiras. Eu começo com uma pergunta para o professor Tiago. Professor, o Jaime Cormani, logo depois da decisão do Supremo, foi procurado pela Polícia Federal lá em Belo Horizonte e não foi encontrado mais. É possível que esteja escondido em algum lugar do país ou fora do país até. O que é que acontece a partir de agora com esta situação? Emite-se um comunicado, um alerta internacional para a Interpol? O que acontece? Então, nesse momento, as autoridades policiais, com base na decisão do Supremo, irão buscar esse indivíduo e vão utilizar todos os métodos de investigação e de busca de dados que estiverem à disposição, inclusive o sistema internacional de polícia, cooperação internacional, que tem a sua visão mais patente para nós aqui de fora do sistema jurídico na Interpol, mas vai realmente utilizar de todos os meios cabíveis para localizar esse indivíduo. Kelly, digamos que ele seja encontrado aqui no Brasil ainda. Como é que deve acontecer a extradição do criminoso? Bem, assim que, como houve aqui, então, a autorização do STF com a extradição, emite-se, então, uma notificação ao Estado requerente, que neste caso é a Colômbia, e a Colômbia pode mandar, inclusive, se quiser, agentes próprios do país para ajudarem nas buscas. E uma vez que esses agentes policiais colombianos estejam em território nacional brasileiro, eles devem obedecer às regras brasileiras.
Isso por quê? Porque após a decisão de autorização de extradição, a Colômbia tem um prazo, segundo o tratado, de 60 dias para remover esse indivíduo. Portanto, se existir uma dificuldade por parte das autoridades brasileiras, a Colômbia pode estar dispondo desses agentes para o Brasil, para que consiga localizar esse indivíduo e para que então haja a extradição efetiva. Agora, Tiago, o último passo, se eu não estou enganado, é dado pelo Executivo, pelo governo brasileiro. É ele quem faz a entrega para o governo colombiano, é isso mesmo? Exatamente. Compete ao Executivo, mediante os seus órgãos de aplicação da lei, fazer essa entrega, tanto na parte da busca e captura, quanto até o trâmite final, em que a custódia do indivíduo é transferida às autoridades judiciárias do país que pediu a extradição. E, Kelly, dá para fazer uma previsão? Quanto tempo costuma demorar esses procedimentos? É uma coisa de longo prazo, de médio prazo? Eu pergunto porque o caso está prestes a prescrever lá na Colômbia. Aquela condenação que ele recebeu de 27 anos de prisão pelo estupro e pelo assassinato da moça está prestes a se extinguir. Inclusive, a de estupro já se extinguiu. Ele agora responde lá apenas pela condenação de assassinato. Apenas é uma palavra até inadequada, porque isso não é pouca coisa, ao contrário, é muita coisa. Mas, afinal, quanto tempo se pode prever que esses procedimentos devem demorar? No caso do processo de extradição, são considerados prazos urgentes, então costumam ser céleres, né? Infelizmente, às vezes acontece do indivíduo foragir, né, se esconder, como é o caso, e como eu disse, assim que é emitida a decisão da autorização de extradição, começa também a contar um prazo para que haja essa extradição. Então, esse prazo, em regra, pode levar poucos meses, 2 meses, porque existe esse prazo para cumprir, porque se não for cumprido, se as autoridades não conseguirem também levá-lo para a Colômbia, ele vai prescrever aqui ambos os prazos, tanto o prazo da pena principal que foi dada, né, atribuída a ele na Colômbia, quanto o prazo da extradição. Agora, Tiago, e caso o Jaime Cormani seja encontrado em um terceiro país? Nesse caso, o que aconteceria? É preciso haver um acordo de extradição entre esse terceiro país e a Colômbia? Como é que o Brasil entraria nessa questão? Ou não é mais uma parte a partir do momento em que ele seria encontrado nesse terceiro país? Se por acaso ele for encontrado no terceiro país, aí então a relação vai ser entre o Estado colombiano e esse novo país. Em relação ao Brasil, tudo se extingue, tudo se exaure com o exame da extradição, com a viabilidade ou não de extradição, e depois, efetivamente, a entrega desse nacional de outro país. Se ele não estiver mais em território nacional, não haverá o que realizar, e aí, então, o Estado colombiano terá que pedir diretamente a esse novo Estado, pela extradição ou por uma outra forma de entrega desse nacional. A inexistência de um tratado de extradição dificulta muito as coisas, mas não impede necessariamente a entrega, até porque esse indivíduo pode ser removido do território desse terceiro país, não em função da extradição, mas em função de uma outra figura análoga que nós tenhamos aqui no Brasil, como a expulsão, ou que seja inerente, que seja típica desse terceiro país. Kelly, isso poderia se aplicar ao caso do Jaime Cormani? Essa hipótese levantada pelo Tiago, uma exceção, digamos que o terceiro país, como a gente aventou a hipótese, não tenha o tratado de extradição com a Colômbia, pode-se aplicar uma exceção e ele ser entregue às autoridades colombianas por outro motivo? No caso da extradição, existe essa complexidade da necessidade de haver um tratado entre os países. Entretanto, o direito internacional ele é regido pelo princípio da reciprocidade. Portanto, mesmo que não haja um tratado entre esses países, ou o país em que ele foi
digamos assim, que ele foi se refugiar nesse país com base neste princípio da reciprocidade, é possível sim que a Colômbia venha a solicitar extradição para este país e esse país atenda ao pedido de extradição. Tiago, aqui ele citou o direito internacional, falou da reciprocidade. O direito internacional trata de extradição especificamente? Existem tratados internacionais que cuidam disso, normas que os países devem seguir, ou cada caso é um caso, cada país faz a sua própria regra nesse assunto? Cada país é soberano para estabelecer suas normas e para aderir ao direito internacional. Porém, a comunidade de países, a comunidade global de países, costuma praticar atos que buscam estreitamento, que buscam a cooperação em matérias de interesses biomultilaterais. E um dos casos é a extradição. Há um interesse nos países em levar à justiça até aqueles que que tenham cometido crimes ou outros tipos de atos ilícitos em seus territórios ou até em territórios estrangeiros. Então, a maioria dos países costuma firmar esses tratados. Na hipótese desses tratados não existirem, você vai aplicar outras normas de direito internacional e sempre voltado à proteção do interesse máximo de ambos os países soberanos. Kelly, eu queria voltar à questão da prescrição da pena. Eu lembrei há pouco que ele foi condenado por 2 motivos. Pelo estupro da moça e depois pelo assassinato dela. Pelos 2 crimes, ele levou 27 anos de prisão. No caso do estupro, o crime já prescreveu. No caso do homicídio, do assassinato, ele ainda precisa cumprir a pena. A sentença é válida ainda. Digamos que, enfim, ele consiga escapulir das garras da lei até o momento da prescrição da pena. Qual deve ser o desfecho desse caso? Ele vai ficar impune? Mas eu vou pedir que você me responda logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da extradição de estrangeiros pelo Brasil. E a partir de um caso concreto, o de Jaime Henrique Cormani, um colombiano condenado por assassinato lá na Colômbia e que se escondeu aqui no Brasil há quase 30 anos. Na semana passada, aqui em Brasília, o Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição do criminoso. E os nossos convidados para falar desse assunto são Tiago Sorrentino, mestre e doutorando, professor de Direito Internacional, e ainda Kelly Nóbrega, professora e especialista em Direito Internacional. Kelly, no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar para que você respondesse agora. Eu falava da prescrição da pena. Para relembrar rapidamente, o colombiano condenado pelo estupro e pelo assassinato da moça, foi condenado a 27 anos de prisão pelos 2 crimes. O crime de estupro já prescreveu, o de assassinato ainda não, mas está prestes a prescrever. Caso isso aconteça, ele vai ficar impune? Não há alguma forma, se ele for alcançado logo depois da prescrição, ele está definitivamente livre desse crime? É assim, no caso da extradição, uma vez solicitada ao Brasil, né, o Brasil tem legitimidade para tratar dos pressupostos da extradição. Então, vai verificar no pedido que foi feito pelo Estado requerente, que foi a Colômbia, se estão ali os pressupostos concretos da extradição. Cabe ao Brasil avaliar essa situação. Uma vez avaliada e uma vez autorizada, se verificou que estão preenchidos todos os pressupostos, sendo a extradição autorizada, como foi o caso, então dar-se-á início ao procedimento de busca do indivíduo,
né? Aciona-se, então, as autoridades, é notificado ao Estado requerido, que no caso foi a Colômbia, para poder, então, localizar esse indivíduo e haver a efetiva extradição. Contudo, se tratando de prazo prescricional da pena principal do crime, quem vai tratar, neste caso, é o país da onde que ele foi condenado, recebeu a condenação, que no caso é a Colômbia. Então, uma vez prescrito, né, no Código Penal prescreveu, o Estado perdeu o direito de, então, punir o indivíduo. Uma vez que isso acontece, não cabe ao Brasil fazer, porque ao Brasil coube avaliar o pedido de extradição, não a condenação, que não foi o caso de ter, a Colômbia não pediu ao Brasil para executar essa condenação em território brasileiro, mas sim extraditar para que fosse executada na Colômbia. Se a Colômbia permitir que o prazo se prescreva, então ele vai ficar, por outras palavras, sem cumprir a pena. Tiago, vamos relembrar agora um outro caso que guarda algumas semelhanças com esse do colombiano, mas há também diferenças. Eu estou falando do caso que envolve o ex-jogador de futebol Robinho. Como se sabe, ele foi condenado lá na Itália, em 2017, a, se não me engano, 9 anos de prisão pelo estupro coletivo de uma moça romena. Robinho e outros amigos levaram essa moça para uma boate, se não me engano, embebedaram a moça, estupraram a moça, depois foram flagrados em conversas pelo telefone em que confessavam todo o crime, e por isso ele foi condenado e os amigos também. Muito bem. Antes de ser pego pela polícia italiana, o Robinho veio para o Brasil. E aqui, até agora, se viu livre das garras da lei italiana porque o Brasil não extradita nacionais, não extradita brasileiros que tenham cometido crimes fora do Brasil. Qual é a semelhança que a gente pode ver nesse caso com o caso do colombiano? Eu falo, inclusive, por causa da possibilidade da impunidade. É verdade, vamos lembrar ainda que o STJ, Superior Tribunal de Justiça, ainda vai julgar a possibilidade do Robinho cumprir pena no Brasil. Não seria extraditado, mas cumpriria pena aqui. O que você nos diz sobre esse caso? Há semelhanças de fato? Que semelhanças são essas? Que diferenças? Então, no caso... Foi para mim? Eu vou pedir ao Tiago que responda. Eu vou pedir ao Tiago que responda. Em seguida, eu gostaria que você falasse sobre isso também. Mas vamos ouvir o Tiago, por favor. Perdão pela interrupção. Na verdade, nós temos mais pontos de diferenças do que pontos de intersecção, de conexão. Porque no caso do Robinho, do jogador de futebol, ele retornou ao Brasil de forma explícita, de forma ostensiva, e ele é um nacional brasileiro. Nesse nosso caso que estamos discutindo do nacional colombiano, ele ingressou no Brasil de forma ilegal, com uma identidade falsa, e aqui se estabeleceu mediante essa falsa pretensa de ser um cidadão brasileiro, quando, na verdade, não era. E nós também temos que nos lembrar que temos uma decisão bastante inovadora do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Roberto Barroso, que pode fazer com que brasileiros natos percam a sua nacionalidade e acabem, sim, extraditados se você incorrer nas hipóteses constitucionais. Em relação ao risco de não haver aplicação da pena, no caso do jogador de futebol, a Itália foi bastante rápida, bastante célere, pelo menos não há notícia de que a prescrição esteja se aproximando, e de qualquer forma, nós poderíamos fazer construções legais com base na Constituição, em próprios precedentes do Supremo Tribunal Federal, para fazer um controle maior, mais rigoroso desses prazos. Kelly, eu gostaria que agora você falasse sobre o assunto. A questão do Robinho, claro. Sim, novamente pedindo desculpa pela interrupção, professor Tiago. É assim mesmo, quando a gente está cara a cara, tete a tete, é mais fácil, a gente percebe que o outro quer falar, mas assim, pela internet, muitas vezes a gente perde o time. Não tem importância, vamos em frente. Eu diria que isso é a paixão pelo direito internacional.
Mas pronto. Voltando aqui, então, ao caso do jogador Robinho, né, que foi condenado na Itália a uma pena de 9 anos. Há aqui uma situação interessante de ser mencionada, que é, novamente, voltando ao caso do princípio ali da reciprocidade, que antes de haver esse pedido de transferência, porque na verdade houve uma transferência de execução da pena. Primeiro, a Itália solicitou a extradição do Robinho para que esse viesse a cumprir a pena na Itália. Contudo, o Brasil não extradita brasileiros natos, portanto, não há que se falar em reciprocidade. Porque se a Itália extradita um cidadão e o Brasil não é recíproco. Portanto, uma vez que não há essa reciprocidade, a Itália, então, não ficou à mercê, foi logo e solicitou, então, a transferência de execução da pena para ser executada no Brasil. E uma vez que solicitada, envia-se o processo, a condenação, aquele processo ele é revisado pelas autoridades brasileiras, e uma vez que se verificado que, de fato, é cabível para ser executada no Brasil, a pessoa, o indivíduo, no caso Robinho, será colocado sobre a legislação de execução penal brasileira, já não mais a italiana. Então, foi o que aconteceu no caso do Robinho. Uma vez que não houve essa reciprocidade entre os países e não foi possível haver a extradição, a Itália falou, tá bom, então se não vão extraditar, tome aqui a sentença condenatória e executem no seu país. Tiago, vamos falar agora de um outro caso ainda que envolve jogador de futebol. Eu estou falando, claro, do Daniel Alves. Há aqui uma grande diferença. Ele foi preso lá na Espanha. Para relembrar rapidamente, Daniel Alves é acusado lá, não foi condenado, como o caso do Robinho, ele é acusado lá de estuprar uma moça durante uma festa, numa boate. E está sendo ouvido pela justiça, continua numa penitenciária, ainda vai ser julgado, portanto. No caso, não caberia extradição porque ele já está lá. Mas ele poderia cumprir a pena no Brasil? Existe essa possibilidade? Se condenado, claro, é bom sempre lembrar que neste momento ele é acusado do crime, não foi condenado. Mas se condenado, poderia cumprir a pena no Brasil? Sim, existe essa possibilidade. Muitos estados firmam acordos, realizam tratados para permitir que o cumprimento da pena de um nacional se dê total ou integralmente no país em que esse nacional tiver nascido ou que ele tiver a sua cidadania principal. Evidentemente, isso pressupõe uma condenação transitada em julgado. Nós não podemos antecipar qualquer tipo de juízo enquanto não houver essa condenação. E aí, com ela, é que deve se verificar a necessidade ou o atendimento dos requisitos previstos na legislação de ambos os países, muito mais na legislação italiana do que na legislação brasileira. E, por fim, também nós não podemos nos esquecer que existe uma certa discricionariedade nesse ato, pelo menos do ponto de vista brasileiro. Pode ser que o Estado brasileiro entenda que não seja adequado trazer essa pessoa, esse nacional, para cumprir a pena aqui, por alguma razão. Aí, nesse caso, ele teria que cumprir a pena integralmente na Itália. Kelly, você balançou a cabeça, eu vi que você concorda, é isso mesmo? Sim, porque devem ser avaliados, como eu disse, né? Quando nós estamos falando aqui de tratados internacionais, são avaliados várias questões. Não só se o crime que ele está respondendo, no caso, Daniel Alves, né? Sim. Na Espanha. Se o crime que ele está respondendo na Espanha também é passível de uma condenação no Brasil, e se existe essa possibilidade. Mas existem algumas circunstâncias em que pode inibir essa extradição, citando uma muito simples, como, por exemplo, a situação de saúde. Se por acaso, no decorrer do julgamento, e ele venha a ser condenado, e ele também desenvolva alguma doença, alguma situação nesse sentido, em que impossibilite a viagem dele da Espanha para o Brasil, por exemplo, seria um motivo que ali impediria essa extradição e a execução da pena no Brasil. Teria mesmo que ser na Espanha.
Tiago, você é professor de Direito Internacional, a Kelly também. A pergunta que eu faço é a seguinte, no caso do Robinho, ele é famoso, o Daniel Alves também. No caso desse colombiano, o caso se tornou famoso por causa das circunstâncias. O pai se envolveu pessoalmente, o pai da vítima, saiu procurando o criminoso pela Colômbia inteira, depois veio para o Brasil, conseguiu uma pista que trouxe ele até o Brasil. Aqui ele conseguiu localizar o criminoso. Então, todos os 3 casos mobilizam a opinião pública, tem páginas de jornais, mas a pergunta que eu faço é, esses casos semelhantes são corriqueiros no dia a dia? A justiça dos países, no caso o Brasil, lidam com casos semelhantes, criminosos que fogem? Qual é a média, digamos, de casos como esse? É constante? Sim, nós temos uma quantidade considerável desses casos. Eu lembro da minha época de assessoria no Supremo Tribunal Federal, em que eu assessorei 2 ministros, nós recebíamos uma média alta de pedidos, né, de prisão preventiva para extradição, e depois que se convertiam, costumavam se converter nas extradições em si. É claro que não vai ser uma quantidade tão grande quanto dos casos domésticos, né, das denúncias que temos de crimes locais, mas é uma quantidade muito grande. E nós temos também que nos lembrar que, atualmente, a ideia de cooperação internacional tem se fortalecido. Então, os Estados soberanos buscam realmente levar a efetividade da sua jurisdição, inclusive da sua jurisdição penal, às últimas consequências, impedindo que essas fugas, que essas tentativas de evasão criem uma sensação de impunidade. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço muito a participação de Tiago Sorrentino, mestre e doutorando, professor de Direito Internacional, e também da Kelly Nóbrega, professora e especialista em Direito Internacional. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação aqui no site da TV Justiça. E estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Spotify. É só digitar lá, @Rádio e TV Justiça, que você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa.